Este é o grande round do Hospital de Clínicas, na sua versão interativa 2015, em colaboração com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje é de grande importância o papel das próteses, órteses e implantes, para proporcionar às pessoas uma condição de vida mais adequada, uma condição de qualidade de vida, de busca de uma melhora funcional. Por essa razão, nós trouxemos para esse encontro de hoje, sobre boas práticas na utilização de próteses, o Dr. José Roberto Goldin, que é chefe do Serviço de Bioética do Hospital de Clínicas, e o Sr. Jorge Luiz Bajerski, que é farmacêutico e bioquímico, mestre em administração e assessor adjunto da vice-presidência administrativa do Hospital de Clínicas. Dr. Goldin, essa questão das próteses, como é que se faz o desenvolvimento de uma prótese? O que é uma prótese? Quais os cuidados que se tem no desenvolvimento desses dispositivos? Quando a gente fala genericamente em próteses, a gente está falando também em outras coisas, né? A gente está falando naquilo que se chama hoje de dispositivos médicos implantáveis. Ou seja, todas aqueles dispositivos que podem também, além das próteses, as órteses, e também serem todas as coisas que são implantes que podem ser realizados, no sentido de recuperar uma função perdida, ou desgastada, ou inexistente naquela pessoa. Ou seja, é quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa que teve uma fratura que não se consolida e se coloca, né, uma prótese metálica para fazer alguma recomposição, quando se implanta um captador de sons, um implante coclear, para poder fazer a função do ouvido que se perdeu, uma coisa tão simples quanto, por exemplo, uma prótese dentária, por exemplo. Então, são todos exemplos de dispositivos e que vão chegando em elementos cada vez mais sofisticados nos dias de hoje, que são, por exemplo, os implantes que são feitos dentro dos vasos, os stents, né, como são conhecidos, e outras coisas das válvulas cardíacas e assim por diante. Ou seja, o número desses dispositivos é enorme e sempre teve uma preocupação na área de pesquisa que o desenvolvimento desses novos dispositivos tem que ser acompanhado de perto. Inclusive, quando é realmente um novo dispositivo e não um teste de um dispositivo já existente, ou simplesmente uma transposição de uma tecnologia que já existe em outro lugar para aquela instituição, isso configura uma área especial de pesquisa, ou seja, que ela tem uma avaliação em duas etapas, no CEP local, no Comitê de Ética em Pesquisa Local, e ela também tem avaliação feita pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Isso envolve, evidentemente, aspectos técnicos, aspectos também bioéticos e envolve aspectos também administrativos, né? Nessa primeira etapa, o impacto maior medido é justamente o quê? A questão mais científica, metodológica, né, que inclui todos os aspectos do dispositivo em si, e a questão ética de qual é o risco associado a esse tipo de projeto e qual é o benefício que ele pode gerar. Só para te dar um exemplo, no Hospital de Clínicas, desde 1986, que é o projeto mais antigo que a gente tem registrado, nós já tivemos 51 projetos de desenvolvimento de dispositivos implantáveis, que passam por muitas questões de procedimentos em vasos, em articulações, válvulas cardíacas, né? São 15 diferentes especialidades do hospital que trabalham nessa área de dispositivos implantáveis. Falando em hospital, Jorge, quais são os aspectos, vamos dizer assim, de gestão administrativa envolvidos no desenvolvimento e no uso das próteses? Bom, preliminarmente, professor James, eu queria até destacar o senso de oportunidade da organização do Grand Round por tratar desse tema, tendo em vista que é um tema que está na crista da onda, vamos dizer assim, né, em termos de discussão no país. A prova disso é que tem uma CPI acontecendo no Congresso Nacional para tratar dessa questão. Também tem um grupo de trabalho, até como uma resposta do governo, estabelecido para que o governo organize o processo de aquisição e uso de próteses no Brasil, envolvendo o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça e outros órgãos governamentais. Do ponto de vista da gestão de um hospital complexo, público e universitário como clínicas, a gente tem que levar em conta, quando se fala de boas práticas de gestão nessa área, 3 aspectos fundamentais que eu considero.
O primeiro é o aspecto assistencial. Por óbvio que num hospital como o nosso, a intenção sempre é oferecer para o corpo assistencial a tecnologia mais avançada, desde que devidamente comprovada a sua eficácia, obviamente. Então, essa é uma meta número 1. Um segundo aspecto a se considerar é o aspecto legal, né? Tendo em vista que um hospital público ele tem que cumprir obrigatoriamente uma série de requisitos legais, normas, portarias, etc., para que esse processo não seja questionado ali na frente. Então, fundamentalmente, a lei de licitações, que nos obriga a fazer licitação de todo e qualquer produto aqui do hospital, e no caso de órtese e prótese, hoje a gente atinge já em torno de 96% de compra de órtese e prótese através de licitação. O que não é comprado por licitação são exceções, né, em casos de produtos exclusivos e etc. E, além disso, há algumas legislações ambientais e as normas da Anvisa, que também estabelecem critérios de rastreabilidade e outros em relação às próteses. E o terceiro aspecto é o aspecto financeiro, né? Porque esse é um mercado, e até esse é um dos motivos dessa discussão toda a nível nacional, é um mercado onde o que tem-se de dados é que no Brasil hoje se paga muito mais caro por uma prótese do que se paga na Alemanha, por exemplo. Eu estou falando de 5 vezes mais, a mesma prótese, a mesma marca. Então, isso, além disso, na questão do pagamento, do ressarcimento do hospital pelo uso dessas próteses, nós estamos falando de tabelas pré-estabelecidas. Então, o Sistema Único de Saúde ele tem lá uma tabela que ele diz quanto que ele vai pagar por cada material de órtese e prótese. Então, a gente tem que adequar o preço que a gente paga a este tipo de cenário. Então, num primeiro momento, esses 3 aspectos são os mais importantes e, obviamente, que eles têm que ser ponderados, né? Eles não têm não tem uma importância maior em detrimento de outro. Esse uso crescente das próteses, e especialmente vinculado ao alto custo, nos leva ao questionamento se nós não estamos criando um homem cibernético, hein, Goldin? Dizer assim, até onde nós devemos ir com essa questão da utilização das próteses? É certo que eles ajudam na recuperação da condição fisiológica dos pacientes, mas há uma tendência crescente a cada vez mais surgirem novas próteses. Como é que vocês, da Comissão de Ética, enxergam essa questão? Eu acho que o grande desafio que a gente tem é avaliar a efetiva necessidade, é evitar aquela situação onde a gente possa identificar um potencial conflito de interesse, por exemplo, aonde esse desenvolvimento não esteja atrelado a uma real necessidade de saúde dos pacientes, mas vinculado a um ganho secundário, por exemplo, financeiro nessa situação. Então isso tem sido avaliado, inclusive nós temos projetos aqui no hospital que avaliaram já a relação custo-efetividade desses dispositivos, né, com resultados bem interessantes. E essa situação de ter um conflito de interesse, né, que a gente sempre qualifica como sendo potencial, até que ele seja confirmado, é importante, e por isso que é importante que o hospital tenha, não só na área de pesquisa, mas na área de todas as atividades desenvolvidas no hospital, uma política institucional de conflitos de interesse, onde as pessoas, quando vão, por exemplo, dar um parecer de compra de um equipamento, dar um parecer técnico, elas também preenchem esse documento de potencial conflito de interesse, onde elas apresentam as situações onde possa haver outros interesses competitivos que possam estar influenciando naquela recomendação favorável ou desfavorável, ou seja, para a utilização procurar dar absoluta isenção à indicação da utilização das próteses. E transparência na questão dos interesses presentes, para a gente evitar qualquer forma de mal entendido, eu acho que é a questão mais importante. Jorge, quais são os aspectos da intervenção do governo? Como o governo pode auxiliar em nós conseguirmos chegar a uma situação mais equilibrada na indicação e na utilização das próteses no Brasil? Certamente o governo tem um papel importantíssimo no regramento dessas questões, né? Nós tivemos a oportunidade agora de participar de uma forma apoiando esse grupo de trabalho que eu mencionei antes, que foi criado pelo governo,
porque nós já temos aqui uma tradição, né, nosso jeito de fazer gestão dessa aquisição e do próprio uso. Então a gente conseguiu, através de um pedido do próprio Ministério da Saúde, fazer uma apresentação em Brasília do nosso jeito de fazer gestão, né? E isto gerou um pedido do Ministério de que nós, em conjunto com o Grupo Hospitalar Conceição e o INTO, para que elaborássemos um manual de boas práticas, né, em órtese e prótese. E esse manual foi elaborado, foi encaminhado para esse grupo de trabalho que está, vamos dizer assim, revisando o manual e provavelmente ele vai ser implantado, se não na íntegra, mas em boa parte, como um manual para todos os órgãos públicos do Brasil se utilizarem dele para fazer a gestão desse processo. Muito bom. Eu gostaria então de lembrar a todos que tanto o Dr. Goldin como o Sr. Bajerski vão estar à disposição pelo período de uma semana para responder perguntas, ouvir os seus comentários críticos e, enfim, dar os encaminhamentos que possam ser esclarecedores para a população nessa iniciativa do Hospital de Clínicas de levar a medicina para a sociedade. Eu sou James Fleck, em nome do Hospital de Clínicas, agradeço a atenção que vocês deram a esse programa.